Como fazer um plano de aula da educação física de acordo com a BNCC? Você quer montar um plano de aula da educação física, mas não sabe por onde começar? Não precisa se preocupar, que o professor Davi Souza está aqui para te ajudar, beleza? Vem comigo! Opa! Professor Davi Souza na área, trazendo mais um vídeo para você. Nesse vídeo nós vamos montar um plano de aula passo a passo de acordo com a BNCC. Essa é a aula de número 2. Na aula número 1, nós iniciamos nossos estudos do componente curricular Educação Física dentro da BNCC, entendendo seus termos, os seus conceitos, aquelas informações. Agora nós vamos pegar todas essas informações na aula 2, que é essa, nós vamos estruturar o nosso plano de aula passo a passo, tópico por tópico, conceito por conceito, ensinando você a como montar o seu plano de aula. E é por essa razão que eu te convido a se inscrever nesse canal, para que você não perda nenhum conhecimento pedagógico que vai ajudar você a se tornar um profissional melhor. Te convido também a deixar o seu like e aqui nos comentários deixar todas as suas perguntas, dúvidas, questionamentos, para que assim a gente possa favorecer uma troca pedagógica. Te convido também a compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que está precisando de ajuda para entender a BNCC, mas não sabe por onde começar. Então vamos lá iniciar esse processo pedagógico. Então vamos lá iniciar mais um processo pedagógico, dando continuidade aos nossos estudos do componente curricular Educação Física, tá certo? Estamos aqui na aula 2, onde nós vamos estruturar o nosso plano de aula, começar a fazer ele passo a passo. Mais uma vez reforçando que estamos aqui na maratona Planos de Aula, onde a gente já fez um plano de aula de português, de matemática, de geografia, de história, de ciências, de arte e agora iniciando o de Educação Física, beleza? Então vamos lá. Primeiro, para a gente fazer o nosso plano de aula, nós precisamos da Base Nacional Comum Curricular, que é por ela que nós vamos basear o nosso plano de aula. Você vem no Google, coloca BNCC e nesse site aqui, tá certo? Que é o site Base Nacional Comum Curricular do MEC, tá certo? Ó. MEC, você vem e clica. Depois que você clicar aqui, você vem aqui e BNCC em PDF. Você clica aqui, vai abrir esse documento para você. Quando abrir esse documento, você vem e clica aqui, vai baixar para o seu computador e você abre lá na pasta de downloads. Como a minha já está aberta, tá certo? Ela já está aqui. Página 226. Vamos lá. Pronto. Meu plano de aula. Escola, professor, e o tema da minha aula vai ser vôlei adaptado, que é o vôlei sentado na escola. Então por aí você já tem uma ideia do que a gente vai trabalhar na nossa aula, que é o vôlei sentado. Modalidade da turma, 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Lembrando que, se eu vou trabalhar com o 5º ano, isso quer dizer que a minha atividade vai ser trabalhada com um bloco do 3º, tá certo? Ao 5º ano. 3º ao 5º ano. 5º ano do ensino fundamental. Mas eu vou trabalhar essa atividade com os alunos do 5º ano. Tá certo? A minha atividade vai ser 2 horas que a gente vai trabalhar. Por que 2 horas? Porque 100 minutos. Porque a cada 1 hora é 50 minutos. Então 50 mais 50 é 100 minutos. Como é que você vai receber seus alunos? Você vai receber os seus alunos e vai levar eles para a sala de aula, ou você já vai receber eles na quadra, ou vai levar eles para a quadra. Então você vai colocar aqui, receber as crianças e direcioná-las para suas carteiras. Componente curricular, Educação Física. Unidade temática, Esporte, e objeto de conhecimento, Esporte de rede e parede. Vamos lá, estou aqui na página 226, né? Do 3º ao 5º ano. Nós temos aqui na primeira coluna, chamada de unidade temática. Ah, mas está muito pequeno, calma. Temos aqui, na primeira tabela, na primeira coluna, unidade temática. Depois nós temos aqui objeto de conhecimento na segunda coluna. Na terceira coluna nós temos habilidades. O que é unidade temática? A unidade temática é um conjunto de conhecimentos pertencente à Educação Física, que é o componente curricular. O que são os objetos de conhecimento? Conjuntos de conteúdos que pertencem às unidades temáticas. E o que é habilidade? A habilidade é o objetivo estabelecido pela BNCC
que deve ser alcançado no final da etapa de ensino, ou a capacidade do aluno de resolver um dado problema. E essa habilidade, ó, por exemplo, essa habilidade está diretamente ligado a esses objetos de conhecimento, que por sua vez está ligado a essa unidade temática que faz parte da educação física. Então essa é a nossa informação geral para a gente montar o nosso plano de aula, tá certo? Entendendo que eu vou trabalhar, que eu já delimitei lá no meu tema, que eu vou lhe adaptado, eu vou simplesmente escolher as unidades temáticas, o objeto de conhecimento e a habilidade que melhor se adequa ao que vai ser trabalhado em sala de aula. Agora a gente vai aumentar essa informação. Pronto. Terceiro ao quinto ano. Eu escolhi o quê? Como um componente curricular? A educação física. Como esporte. Por que eu escolhi o esporte? Unidade temática, porque a gente vai trabalhar um esporte. E esse esporte é esporte de rede. Por que o esporte de rede? Porque no vôlei nós temos aqui a rede. Então, esporte de rede. Agora resta o que? Escolher a habilidade. Deixa eu passar aqui para o lado. Lembrando que temos aqui, ó, a primeira fileira. Vou subir um pouquinho. Primeira fileira que faz referência a brincadeiras e jogos. E a segunda fileira que faz o quê? Referência aos nossos esportes. Então vamos para a segunda fileira. Está aqui a primeira fileira aqui em cima. Primeira fileira e a segunda fileira. Perfeito? Perfeito. Ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. Esse código aqui se chama código alfanumérico. O que é o código alfanumérico? O código alfanumérico é um código que vai deixar uma habilidade específica, vai tornar uma habilidade específica. Por exemplo, esse código que eu estou marcando agora faz referência a essa habilidade. E somente essa habilidade na BNCC inteira tem esse código alfanumérico. Entendeu? Por exemplo, no código alfanumérico, que é esse que eu estou mostrando para você, nós temos alfa, que é número, e nós temos numérico, porque são números. Aí nós temos aqui 4 pares de letras e números. Eu já fiz aqui um vídeo no canal explicando bem direitinho. No primeiro par de letras, nós temos o E e o F, que faz referência à etapa de ensino, ensino fundamental. O 3 e 5 faz referência à etapa de escolarização dos nossos alunos, que no caso aqui é do terceiro ao quinto ano. O segundo par de letras, EF, faz referência ao componente curricular, educação física, e o 01 faz referência à ordem que essa BNCC foi adicionada aqui na Base Nacional Comum. Isso não quer dizer que a número 1 tem que ser trabalhada primeira, depois a 2, a 3 ou a 4, ou que a 1 é mais importante que a 7, ou que a 9, ou que a 9 é mais importante que a 1. Que é só a nível de classificação de ordem aqui dentro da BNCC. A habilidade 1 vai ser importante em um momento, a 3 em um outro, a 6 em um outro e a 7 no outro. Deixando bem claro esses termos, agora a gente vai escolher a nossa habilidade. Para a gente escolher a habilidade, a gente primeiro vai escolher a habilidade que melhor se adequa ao nosso plano de aula. Mas o que seria essa adequação? Que a gente consiga trabalhar com ela de forma clara, objetiva, tá certo? E a gente consiga alcançar ali os objetivos trabalhados que a gente pretende alcançar. Por exemplo, eu escolhi a habilidade de número 5 e a habilidade de número 6. Por quê? A habilidade de número 5 diz: experimentar e fruir diversos tipos de esporte de campo e taco, rede, parede e invasão, identificando seus elementos comuns e criando estratégias individuais e coletivas básicas para a sua execução, prezando pelo coletivo, o trabalho coletivo e pelo protagonismo. Eu vou trabalhar isso em sala de aula? Vou. Então eu coloquei aqui, ó, habilidade número 5. A habilidade de número 6, por que número 6? Porque o final dela aqui, ó, é 6. Então por isso que é a habilidade número 6. Diferenciar os conceitos de jogo e esporte, identificando as características que os constituem na contemporaneidade de suas manifestações profissional e comunitária. Vou trabalhar esse contexto em sala de aula? Vou, então vou adicionar ela.
Ah, professor, então quer dizer que eu só posso colocar se for dessa fileira. Eu não posso colocar a 2, não? Depende. Você pode utilizar outras habilidades, mas que sejam da educação física? Posso ser. E se é da etapa de escolarização também? Pode ser. Mas a gente precisa se atentar à informação. Quanto mais habilidades eu colocar, mais atividade eu vou ter que trabalhar em sala de aula para alcançar essas informações, para alcançar essas capacidades. Então é melhor deixar o nosso trabalho aqui, nosso plano de aula bem objetivo e conseguir trabalhar com bastante qualidade do que colocar várias habilidades, vários objetos de conhecimento e assim dificultar ainda mais o nosso trabalho pedagógico. Por quê? Porque precisaremos de mais atividades, de mais tempo, de mais exercício e assim a gente não tem esse tempo todo disponível, né? Como a gente só tem 2 horas, a gente vai trabalhar só com essas habilidades para trabalhar de forma qualificada. Escolhemos já a unidade temática, o objeto de conhecimento e a habilidade. Agora vamos para nossos temas contemporâneos transversais. Por que eu coloquei essas duas informações? Coloquei essas duas informações que ela é muito importante para o seu fazer docente, querido professor e também querido estudante. Primeiro, nós temos temas transversais. E esses temas transversais, esse termo, veio lá do PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. E esse documento tem como função o quê? A orientação do trabalho docente, seja no planejamento ou até mesmo na prática docente. Por sua vez, os temas contemporâneos transversais, esse termo vem da BNCC, e a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, é um documento obrigatório. E por ser obrigatório, essas informações precisam estar dentro do nosso plano de aula. Enquanto que os temas transversais, que vêm dos PCNs, eles têm como uma função orientar o nosso trabalho didático, os temas contemporâneos transversais, eles são indispensáveis no nosso planejamento acerca do plano de aula e também acerca da nossa prática. Lembrando que tanto os temas transversais como os temas contemporâneos transversais, eles caem no concurso público. Seja você que vai para uma seleção particular, uma seleção pública, ambos podem cair na sua seleção, então você tem que saber a diferença desses dois termos, por mais que eles pareçam iguais. Nos temas transversais, nós temos 6 temas. E nos temas contemporâneos transversais, nós também temos 6 temas, que são diferentes em alguns desses. Deixa eu abrir aqui para você. Na cartilha Temas Contemporâneos Transversais na BNCC, e você tem acesso através do Google, a gente encontra aqui os temas contemporâneos transversais da BNCC. Nós temos o tema Meio Ambiente, Economia, Saúde, Cidadania e Civismo, Multiculturalismo, Ciência e Tecnologia. Para cada tema, nós temos subtemas. No subtema Meio Ambiente, nós encontramos a educação ambiental e a educação para o consumo. No tema Economia, nós encontramos como subtema Trabalho, Educação Financeira e Educação Fiscal. No tema Saúde, nós encontramos como subtema a própria saúde e a educação alimentar e nutricional. No tema Cidadania e Civismo, nós encontramos como subtema Vida Familiar e Social, Educação para o Trânsito, Educação para Direitos Humanos, Direitos da Criança e do Adolescente e Processo de Envelhecimento, Respeito e Valorização do Idoso. No tema Multiculturalismo, nós temos como subtema Diversidade Cultural, Educação para a Valorização do Multiculturalismo nas Matrizes Históricas e Culturais Brasileiras. No tema Ciência e Tecnologia, nós temos como subtema Ciência e Tecnologia. Então, esses são os temas transversais contemporâneos, tá certo? Os temas contemporâneos transversais da BNCC. E aqui eu adicionei todos o quê? Os subtemas que você precisa colocar aí no seu plano de aula. Mais uma vez, os temas transversais não são obrigados. Coloquei aqui a nível de conhecimento, então vamos esquecer um pouquinho eles. Agora, acerca dos temas contemporâneos transversais, nós precisamos escolher, tá certo? Botar um xizinho aqui, aqueles que nós iremos trabalhar na nossa aula. De acordo com o tema que eu vou trabalhar, a gente vai falar sobre a saúde corporal, nós vamos falar sobre vida familiar e social, porque a gente vai aplicar esse conhecimento na nossa vida familiar, educação em direitos humanos, que a gente vai falar sobre direitos humanos, a gente vai falar sobre direitos da criança e do adolescente, a gente vai falar sobre ciência e tecnologia e a gente também vai falar sobre esses assuntos que eu marquei aqui, né? Foram só esses? 1, 2, 3, 4, 5. Então são só esses. Então você tem que marcar aqui de acordo com o seu plano de aula, com o seu planejamento. E essa informação você
exclui do seu planejamento. Escolhendo os temas contemporâneos transversais, agora vamos para as competências gerais. A competência geral que nós vamos escolher, ela vai ser aquelas competências gerais da própria BNCC. Nós escolhemos aqui duas, que é a competência de número 9 e a competência de número 10. Nas competências específicas das áreas humanas, tá certo? Não é área humana, coloquei errado aqui. Na área de linguagens, a gente vai trabalhar com a competência de número 2. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem em diferentes campos de atividade humana para continuar aprendendo, ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. E a competência específica da própria educação física eu escolhi também a 2, que é planejar e empregar estratégias para resolver desafios e aumentar as possibilidades de aprendizagem das práticas corporais, além de se envolver no processo de ampliação do acervo cultural nesse campo. Então, para você escolher a sua competência, você tem que ler a competência geral, depois a competência específica da área de linguagens, e depois a competência específica para se adequar àquilo que você vai trabalhar em sala de aula. Por último, nós chegamos agora, e escolhi também a 9, né, que nas competências específicas, 2. Agora nós vamos tratar sobre nossos objetivos. E precisa colocar objetivo, depende da sua realidade escolar. Tem escolas que pedem um objetivo e tem escolas que não pedem um objetivo. Você tem que saber da sua realidade escolar. Objetivo geral: compreender a importância dos esportes adaptativos e a inclusão educacional e social. Então, é bem amplo o que a gente vai trabalhar, porque a gente vai compreender a importância dos esportes adaptativos e a inclusão educacional e social. Pelo objetivo geral, a gente já tem claro o que a gente vai trabalhar na nossa aula, que vai se ligar direto ao tema, que é vôlei adaptado sentado na escola. Então a gente vai falar sobre educação inclusiva na nossa aula. Agora a gente tem que estabelecer o quê? 3 objetivos gerais, que é o conceitual, procedimental e atitudinal. Conceitual por quê? Porque nós vamos aprender um conceito. E que conceito é esse? Conhecer os fundamentos e a inclusão de pessoas com deficiência no vôlei adaptado. Procedimental, porque nós vamos realizar um procedimento. Participar de esporte adaptado e colaborar no processo de inclusão educacional. Atitudinal, porque nós vamos levar aquela informação para a nossa vida cotidiana. Reconhecer a importância do esporte adaptado e a inclusão educacional e social de pessoas com deficiência. Então, o meu objetivo geral se liga diretamente com as competências que eu preciso desenvolver no final da etapa de ensino, que vai se ligar direto com meus temas contemporâneos transversais, que a gente colocou aqui, por isso que eu coloquei direitos humanos e direitos da criança e do adolescente, e a gente vai ligar diretamente com as nossas habilidades, o objeto de conhecimento, a unidade temática e o nosso tema. Então esse é o nosso planejamento, tá certo? A estrutura do nosso plano de aula. Agora nós vamos colocar ele em prática. Lembrando que, para a gente fazer todo esse planejamento aqui, ele deve estar conectado e assim alcançar todas as conexões possíveis baseadas pela BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular. Tá legal? Então já estou te aguardando para a próxima videoaula e a gente vai colocar todas essas informações na prática. Tá legal? A gente montou agora a estrutura e agora a gente vai colocar na prática. Te convido a deixar o seu like, a se inscrever nesse canal, não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Até o próximo vídeo e valeu!